Fala galera, tudo bem? A gente está aqui com o nosso segundo episódio da segunda temporada do A Fórmula Podcast. O podcast aqui da casa que fala sobre comunicação, marketing, entretenimento, que hoje é o tema deste episódio que começa agora. A gente já está, vocês podem ver, numa outra pegada, uma pegada mais leve, uma outra frequência, digamos assim. Já tem cerveja nos copos, né? Nosso querido Maurício nos proporcionou aqui. Maurício que vai tocar comigo hoje esse episódio. E aí, Maurício? É isso aí, obrigado por participar, pela participação. Tamo junto. E é o seguinte, eu queria mostrar para vocês que hoje está muito especial o episódio. E tá mesmo. Eu queria que desse o foco aqui no Vinícius. Ah, começou. O mexicano. Começou. Pode dar. Vem que eu vou explicar. Olha aí, ó. Pra você que tá assistindo. Isso aqui foi um erro. Sábado passado eu fui tirar, ficou só um flickzinho, eu tirei tudo. Deixei o bigode, deixei aqui esse trocinho. Minha esposa olhou pra mim e disse assim, tá com cara do Antônio Bandeiras. Deixei, velho. Deixei. É simples, é isso aí. Vou Tá bom? Tá explicado? Toma uma mudinha. Não, exatamente. Tem um outro problema que é o seguinte, aqui não temo, mas eu vou resgatar depois uma foto minha do passado. Começou com tênis simples, 1 contra 1. Virou tênis de dupla, 2 contra 2. Depois fomos pra futsal, 5 contra 5. Depois futebol de campo. Cara, já tem um estádio meio cheio. Né? Vocês olham o copo meio vazio, eu olho o copo meio cheio. Isso aí, Enfim, vou introduzir aqui os convidados. Abre pra geral, por favor. Eu vou introduzir os nossos convidados de hoje. E viraram amigos já, né? Colegas de trabalho, enfim, vamos falar um pouco sobre a cena do entretenimento aqui na nossa cidade, né? 2 porto-alegrenses, não sei se sou natural daqui, já me antecipei, azar de vocês. Vini e Roger. Tudo bom com vocês, cara? Tudo ótimo, obrigado. Primeiramente, saúde. Né? Exato, pera. Saúde. Saúde. Antes de vocês começarem, por favor. Estou. Eu já vi que o Vini tá me olhando torto ali, daí claro que a gente pode beber. É isso, abre e começa. Eu não sabia, desculpa, Vini. Tá, mas pode beber agora. Roger, tudo bem? Obrigado pelo convite de vocês, mais uma vez. Já agradeci outras vezes, por mensagem principalmente, bastante ali, né? Mas agradecer, para nós é muito legal poder estar gravando o programa aí, poder conversar, trazendo nossa história, nossa bagagem, entendimento pessoal, e enfim, né? E estamos na atividade, né, Vini? Pô, muito massa aí, muito massa. Agradecer o convite aí. E vamos lá, né? Vamos tocar esse podcast que hoje vai ser um programa muito especial. Ah, sem dúvida nenhuma. Disso eu não tenho, cara, não tenho dúvida. Eu tenho certeza que vocês vão trazer histórias interessantes. E a gente, nesse programa específico, esse programa da casa, o Fórmula Podcast, ele serve para isso, para a gente conhecer quem está fazendo comunicação, quem está fazendo arte, quem está fazendo cultura, quem está fazendo marketing. A gente vê quem está fazendo e as pessoas contarem a história de como está fazendo. Porque no digital tudo é glamuroso, né? É uma outra vida, uma outra realidade que acontece no digital. Tudo é glamuroso. Mas o bastidor não é bem assim, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. O bastidor é outra vida. É bem diferente, né? Bom, vamos pelo começo. Viraram humoristas e comediante por quê? Eu posso falar basicamente assim, sempre fui músico, sempre fui desde na escola, tinha pecinha de teatro, tinha tudo que pudesse fazer, estava participando assim, né? Mas o start foi, a gente tinha uma banda que era chamada Sob Júris, e aí ficamos, sei lá, 11 anos de banda tocando. A baita banda. E tocamos muitos lugares, foi muito Sob Júris esse nome. E, cara, eu e o vocalista, o Fábio, nós éramos amigos, o Vini também, muito amigo dele também, assim. E aí ele veio falecer, cara, num acidente de carro, enfim, ali foi meio que assim, meio abalou a galera, foi triste, assim, um lance um pouco, mas foi um start, porque aí parei de tocar, até toquei numa banda cover de Maroon 5, tocava aqui em Porto Alegre, mas aí já não me apetecia mais, porque eu sempre digo que tava vindo, cara, a conexão com ele era tão massa pra fazer música, que depois, assim, meio que... Perdeu um pouco o sentido. Perde o teu pedaço, vamos dizer assim, né? Até hoje, né? Se a gente for ficar lembrando aí, porque a gente vai... Transformar um deprê isso aqui, ficar chorando. Hoje chamaram alegria. Dois humoristas pra ficar chorando no programa. Tá aí. Temos 2 humoristas que, na verdade, ficaram um dramaturgo, né? Fizeram um drama do Almodóvar aqui. Tá todo mundo chorando. Sim, eu tava falando aqui, o Maurício já tava aqui fazendo aqui, ó. De leve, assim, tinha aquele nozinho na garganta. Fazendo assim pra parar, pra dar uma cortada. O Maurício tá simplesmente Deu um chutinho.
Ponto de corte. Ele já tem o código Morse no pezinho já. E aí, cara, mas assim, foi aí o start. E aí, eu sempre fui muito fã do Cris Pereira. E então, a ver os shows dele, assim, quando eu lembro que eu fui na Higgs, um show dele, cara, e ali eu dei o start. Eu disse, pá, cara, eu quero fazer isso. Porque alguns meses, sei lá, desse start de iniciar, que foi em 2017, eu trabalhava numa franquia de loja de suplementos, trabalhei anos, e então, cara, era muita interatividade, marketing e tudo mais. Fez, né? Não, mas isso não, tudo natural, né? E aí naturalmente artificial. E aí, continua, desculpa, não podia perder essa. À vontade, tudo certo. E aí, cara, ali eu fiz uns vídeos pra eles, fiz uns vídeos até na época pra Smart Fit também, tava fazendo uma coisa meio assim, dinâmica, vamos trazer um pouco de humor, vamos fazer uma coisa, topa fazer, eu topo. E aí depois fui assistir o show e disse, cara, é isso, vou fazer o show. Aí fiz um show de personagem na academia do meu irmão, até reunimos uma galera lá, fizemos eu e um amigo nosso. Foi uma merda, mas foi muito legal, porque o primeiro, né, tipo assim, o cara acha que vai, tu elabora tudo, caralho, vou estourar, já era, deu, o primeiro... Semana que vem o Boninho tá me chamando. Capaz, deu, já era. Foi mais gritaria do que risada, na verdade, no palco, né. E aí passou acho que uma semana, 2, 3, se não me engano, foi umas 2, 3 semanas, o Vini me convidou para fazer um show de comédia que tem de stand-up comedy, que ele me convidou, o Thiago Varela tava produzindo lá, e aí, cara, fui, fiz um show de comédia, foi aí onde a gente se conheceu, assim, com muito, depois a gente fala do 5 muito, mas foi onde a gente se encontrou, né. E foi isso, cara. Foi start. Em 2017 foi bem essa pegada, assim. Saí da música, mas já fazia outras coisas e depois emendei. Foi surgindo e bateu, deu o clique. Exato, exatamente. E tu, Vini? Cara, comédia entrou na... Tu convidou ele pro stand-up, tu já tava fazendo alguma coisa. Não, aí que tá. Eu fui obrigado a começar como produtora. Sabe? E aí me obrigaram, me jogaram no palco, assim, mas eu sempre fui muito fã de comédia desde pequeno. Mas produtor de teatro? Não, produtor de pub, aquele que se fode, aquele que trabalha de verdade, que trabalha, que tira dinheiro do bolso, enfim, que quer fazer acontecer, né, de qualquer jeito. E eu sempre gostei muito de comédia, né? Enfim, o Ari Toledo, Costinha... Sempre acompanhei muito programa de humor. Comédia clássica. Aquela comédia clássica, pra anedota, aquela coisa piadoca de salão, o tiozão do pavê, eu amava meus tios, minha família se reunia, no churrasco de família, todo mundo contando piada. E eu olhava aquilo ali e eu achava, porra, mama, que legal isso, né? Vou fazer as pessoas darem risada. Tá, passou o tempo e aí eu comecei a assistir stand-up. Isso logo que surgiu os primeiros vídeos, surgiram os vídeos no YouTube. Rafinha Bastos, daquela galera ali, os primeiros eu comecei a assistir e eu, olha só, o pessoal do Comédia em Pé, né? Lá atrás eu comecei a olhar e eu, que legal isso aí, diferente. Aí comecei a assistir, até uma coisa assim, que eu chegava a ficar saturado de olhar, de tanto que eu olhava. Eu viciei naquilo, uma coisa que eu fiquei viciado. Xvideos? Também. Não, isso aí foi mais. Isso foi um pouquinho depois. Um pouquinho antes. Depois. Cocaína. O vício em stand-up foi depois. O vício em stand-up foi depois. Ufa! Mas que início tardio que teve o menino. Puta que pariu. E daquilo ali eu comecei a ver que eu sabia as técnicas. Só que tipo, que legal isso aí do cara fazer uma piada que ele já fez. Pô, que legal essa coisa dele ficar repetindo uma coisa, sabe? E aí eu não sabia nada de comédia. Mas foi aí que tu foi pra cima do palco? Não. Aí então, beleza, eu comecei a me dar conta que tinha uma técnica pra fazer. Aí eu, legal isso aí. Aí o Roger foi fazer o show dele. Na academia. Foi fazer na academia, o Roger foi fazer um show na academia. E eu, olha que legal, tchê. Pô, o Roger tá fazendo humor. Tipo, eu conheço o Roger já, sei lá, há muito tempo. Nem sei quanto tempo eu conheço o Roger, desde que ele era bem magrinho. Antes do suplemento. Antes do suplemento. Antes dos suplementos naturais. Antes dos suplementos. O Roger tinha cabelo na época, pra te ter noção. Olha o tempo que faz. Olha o tempo que faz. Tu me pegou no colo, porque era quando eu tinha cabelo. Não, eu nasci. Mas tu quer dizer que ele não tem hoje? Não, hoje. Não, ele raspa. Ele tem. Não é que ele não tem cabelo hoje, ele corta. Ele corta. Faz de conta que a gente acredita. Entendi. Cabelo do lado também conta, velho. Agora é hora de me humilhar. Na cara também. Isso, não Não tem, né? Ó, Maurício, olha essa barba linda do Maurício.
dia eu vou chegar nesse nível. Passa monoxidil, velho. Aqui, ó. Passa O monoxidil Maurício, aqui. ele tá numa outra etapa, ele já tá indo ali pro George Clooney, tá Ah, grisalho, É. já tá indo pra uma outra Não, etapa. na diferente. barba no George Clooney, né? Porque o Isso. cabelo é tipo galinha de quiliro. Né? Vini, e aí? Não, e aí eu fui convidado para eu fazia as redes sociais de um pub e o cara falou: "O que a gente pode fazer para bombar isso aqui?" E eu, vamos botar um stand-up. Falei pro cara. E aí eu achei um contato de um comediante, que era o Thiago Varela. Aí o Thiago Varela, chamei ele para uma reunião, ele, vamos fazer, tal, beleza. Aí ele fez o primeiro show, chamei o Roger para ir assistir. E aí depois que rolou esse primeiro show, o cara falou pra mim: olha só, no próximo tu vai fazer ou tu não produz mais nada comigo. Tá aqui o livro do Léo Lins pra te ler. Lê o livro, tu tem 1 mês pra te fazer tuas piadas, teu texto e tu ir pro palco. Mas por que isso? Eu não sei, ele é completamente louco, o Thiago Varela. Diga. Ele é um comediante maluco, completamente doido. É um doente mental aquilo lá, na verdade. Comediante né? maluco e redundância. Não, o Varela é um pouquinho além. Mas sabe que é importante falar isso, né? Porque eu conheço o Vini há muitos anos e talvez eu acho uma das grandes batalhas que a gente vai vendo dos colegas, assim, de superar e tudo mais, é esse lance do pontapé, de iniciar, de fazer a parada de uma vez, de não ter medo. Seja um texto novo, seja uma coisa nova, assim. De ser jogado. Isso, e aí, cara, isso foi maravilhoso, porque, tipo assim, te toca na fogueira e vai, malandro. O Vitor é grato, né? Nossa. Tu conta isso até com um pouco de gratidão que o cara te jogou nessa Não, fogueira. aí que tá. Isso aí eu tô fazendo um bullying com ele. Sim. Porque é uma gratidão enorme, porque Sim. eu me senti capaz. Não, né? a gente não gosta de ti, na verdade, mas enfim, tá gravando. Mas olha, ele assim, ó. O careca que aparece ali à esquerda é o Roger? Não, É o Fabiano, é o nosso compadre. O nosso compadre. Mas eu não quero ser. Maurício foi lá, ele me mandou esse vídeo no Mas WhatsApp eu falei sexta-feira. foi na Falou, madruga, né? falou. Não quero. Agora eu não quero dramatizar, né? Mas eu acho que Deus aproxima a gente por algum motivo. Sempre tem. Eu sempre quis, né, vou fazer stand-up e tal, né? Aí o Vini veio e me incentivou muito, porque eu vi que se ele faz, eu também posso fazer. Qualquer um faz. Tu viu aquela bosta de apresentação ali? Desculpa. Uma bosta de apresentação. Não, tem um detalhe. Foi uma noite de... era um festival. O Maurício... Ele tem cortou essas o vídeo piores- ali porque era ali que acabava o texto. Ali terminava a graça. Ele Maurício, deixou, ele ele tem as deixou. piores piadas do mundo, mas propositalmente ficam muito boas. O Roger chegou aqui e falou que era humorista e o Maurício, me faz rir, então. Não, contou uma piada. que sacanagem. Os caras sempre fazem isso. Conta uma piada, Maurício. Os caras sempre falam: não, o que tu faz? Não, sou comediante, tá? Então conta uma piada. E, pô, mas vem cá, se eu fosse proctologista, tu ia pedir pra enfiar o dedo no teu cu, é isso? Pô, pelo amor de Deus, né, tia? Não vai pedir, né? Então... Interessante eles trazer Isso. Vamos deixar quieto. Essa piada fica Não pede. nos bastidores. Isso mesmo. Quem tá assistindo sabe. Até porque não precisa nem pedir, né? Quem tá assistindo Foi só um sabe. negócio que veio na mente, assim. Vamos ficar nos bastidores, que tem gente que é usado de cobaia. Não, esquece. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Mas agora vamos fazer uma coisa meio polêmica, tá? Porque uns 10 anos atrás, piada no palco era uma coisa, hoje em dia é outra, né? Tem muito politicamente correto, galera muito vitimista, mimizenta e tal. O que vocês acham disso aí? Agora o Maurício polemizou mesmo. Não, ele veio com os dois Ele pés. veio com os dois pés. Mas colabora, quero Léo- saber, quero saber. Falou Léo Lins, humor negro total ali, piada de Total. ACD e etc. Eu tenho familiar com um problema. E no meu caso eu aceito. Eu não rio da piada, tá ligado? Mas eu aceito, porque eu rio de outras piadas. É o meu entendimento, Sim. tá ligado? Vale só salientar que, principalmente esse livro em específico que o Vini fala, que ele recebeu, é um livro, na verdade, cara, ele é como se fosse um manual, na verdade. Ele é técnico. ele não direciona a piada especificamente ao humor negro no livro, né? Ele é realmente para quem, quer começar na comédia. O que eu vou ler primeiro? Ele explana Isso, sobre técnicas. a técnica de tu começar a montar a tua piada. Então, assim, isso é legal. Claro que tem, de repente, no meio outro ali, né? Não vou lembrar de todo o livro, faz anos que eu li também, mas enfim, mas eu lembro que sempre tem uma coisinha outra pesadinha, assim, que é dele, dando exemplificando. Mas assim, cara, é isso, tá tudo certo, não é específico, né? Mas isso não vai fazer vocês fugir da pergunta. é que eu quero assim, saber a opinião. Não, é que, assim, ó, eu não penso... perguntei nada, aliás, do livro. O Maurício perguntou, foi bem claro, não fujam. É porque assim, eu quero saber, porque a gente sabe que tem vertentes, né? E é interessante saber pontos de vista, porque assim, pontos de vistas diferentes em conjunto formam novos pontos de vista. É isso que é interessante.
É que a resposta, basicamente, se dá realmente em quem vai subir no palco, a tua personalidade. Por exemplo, assim, eu sempre gostei muito de escrever sobre a minha vida no dia a dia e minhas filhas, por exemplo. Meu texto é sobre isso, eu me identifico com isso. É gostoso escrever sobre isso, entendeu? Vem mais piadas rápidas sobre isso. Sim. Quero mudar o texto, quero fazer isso, quero fazer humor negro. Opa, né? Tipo assim, então eu vou ter que de fato ser muito mais técnico, porque não é a minha verdade. De repente eu não me baseio. A gente citou, claro, o exemplo do Léo Lins, mas cara, daqui a pouco, em algum momento da vida do cara, ele se identificou com o humor negro, ele deve ter passado por várias coisas que ele assim, cara, eu posso brincar com isso. Né? Ou pessoas ao redor dele passaram e ele presenciou. Exatamente. Então, assim, determinadas cenas. A gente não sabe em específico. Sim. Mas o fato é assim, eu sempre digo, cara, humor negro, pra quem tá começando, quando me pergunto, não, velho, não faz. Não faz porque assim, ó, tipo assim, eu acho que é válido fazer. Eu sou uma pessoa que sempre digo, dou risada. Eu dou risada, não tem problema. Tipo assim, claro que daqui a pouco, mas daqui a pouco alguém da cafeína pode ter, tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. O cara não tem que ser hipócrita em relação a isso, né? Mas pra quem tá começando, pra gente permitir dar uma pautada nisso, pra quem tá começando, zero. Velho, constrói tua carreira em outras coisas. Eu sempre digo. Não usa esse artifício isso porque tu tá começando como impulsionador. Isso porque tu tá começando e tu tem hoje a rede social. Que as pessoas querem cancelar qualquer pessoa. Não tem mais essa de, eu quero cancelar o cara que é famoso, o cara que sei lá o quê. Não, velho. A gente o Joãozinho da esquina, cara, fulaninho. E se for uma coisa grave, a mídia vai te dar atenção. Daqui a pouquinho tu que é uma pessoa que não era ninguém, daqui a pouquinho tu tá lá na capa do jornal, sei lá o quê, na internet e tal, e todo mundo... o preconceituoso. Isso, entendeu? O filho da puta. Então, assim, cara, eu vejo muito isso. Pra galera que já tem mais tempo de comédia, os mais famosos, aí beleza. Só o que a gente vê é muita gente tentando fazer humor pra chamar atenção ou pra criar, de repente, um engajamento, criar aquela polêmica. Nem que seja pelo cancelamento. Isso. Ele, querendo ou não, ele dá holofote. Exatamente, dá muito holofote. O cancelamento ele dá holofote, sim, inevitável isso. Muito. Mas, assim... O cara não sabe escrever, tipo assim, não é texto ruim, mesmo sendo um cara mais assim. Porque, cara, ele dá pra ver às vezes que ele tá forçando uma parada que não é dele. Entendi. Não é dele. Entendi. Entendeu? Mas toda piada tem um alvo também, né? Então o que é humor negro às vezes é relativo. Por exemplo, Isso. no teu show lá, tinha muita piada. Se tu for olhar os alvos, Alcoólicos Anônimos, a história da menina lá que não tinha uma perna, que tu te relacionou, tudo é humor negro, se eu for olhar. Não escrevendo de careca, foda-se. Até porque tu não é careca, tu só raspa. Né? Exatamente. Não, mas eu acho que o humor negro ele é um dos nichos, né, da comédia. Dentro da comédia. Dentro da comédia. Tanto que o cara só faz sucesso porque tem público. Hoje tu pega um show Sim, do Léo Lins aí em qualquer lugar. É um nicho válido. Sim, Não sim. é um nicho que tem que ser cancelado. Tanto que assim, o cara tem sucesso porque ele tem público pra isso. Olha aí, hein? Ouvi esse barulho, hein? Né? É o Bonner que tá ali atrás. Né? Casualmente a minha acabou, vou botar aqui. E o humor negro, ele é uma coisa assim, ó, eu gosto, mas tem gente que não sabe fazer. Que aquilo ali acaba sendo ofensivo. Entendi. Né? O humor negro, existe uma linha tênue de limite, então. Que não chega a ser tão chata quanto politicamente correto, mas é uma linha ética de limite pro humor negro. É o Damasceno sempre diz uma coisa, que o Chico Anísio disse pra ele. A gente tá indo agora só no Chico Anísio. Só. Chico Anísio dizia pra ele o seguinte, Damasceno, o cara que fez escolinha lá, dizia pra ele, olha só, existe humor com graça ou humor sem graça. E é isso. Ponto. Tem uma coisa que o Chico Anísio não era politicamente correto. Chico Anísio, é o que foi, né? Ele fazia o Painho, que era um personagem pai de santo, homossexual, sabe? Na época o humor era diferente, claro. O humor era diferente. O humor, ele, se tu for reparar, ele dá uns saltos. Os próprios trapalhões, que tem da visão de que hoje em dia classifica como humor negro ali dentro, na década de 70, 80, que era quando eles realmente... Cara, é surreal, né? Mas enfim, vamos para outra vertente. Agora tu falou do André Damasceno, eu sei que ele é padrinho de vocês e tal. Eu quero saber o seguinte, vocês têm um grupo, né? O Cinco Muito, quero que vocês falem um pouco sobre esse grupo e quero que vocês tragam um pouco dessa realidade que é hoje produzir esse tipo de conteúdo, esse tipo de entretenimento aqui na nossa cidade, com todos os gargalos e dificuldades que a gente tem, de apoio principalmente, e de monetização, porque querendo ou não é uma profissão, e sendo uma profissão ela tem que ser remunerada. E se é para complementar a pergunta dele ali, se é um tabu isso aí de que São Paulo só é o meio mesmo, que nem música, e tu podia também responder bem isso aí, né? Claro.
Cara, O microfone de vocês. O Cinco Muito, na verdade, ele partiu desse show que a gente comentou agora há pouco, que é onde o Vini me convidou. Deixa eu fazer Tu foi na academia, assistiu o show? É isso? Por isso tu convidou ele? Não, eu acabei não conseguindo. Acho que na época eu tava morando se em tu São fosse, Paulo. tu não teria convidado. Acho que na época eu tava morando em São Paulo. Não, porque se tu fosse na academia assistir, tu não teria convidado ele. Não, mas muito sério, né? O pessoal que foi disse que o show foi assim, ó, uma bela merda. Ele mesmo falou. Ele mesmo falou que foi uma bosta. Disseram que foi uma bela merda. Por isso que eu Mas disse que se tu disseram o tivesse seguinte, ido, talvez tu não teria sido convidado. Mas o pessoal gostou do esforço. Tá bom. Mas quem Pessoal gosta de gostou do esforço é família, né? Não, o Família Roger- que valoriza esforço público. Mas não ele valoriza. fez um mega esforço, foi um negócio bacana, tia. Foi um negócio bacana, por isso Mas que eu peguei ninguém e falou isso na minha cara. Mas quem é que ia falar, ó, o teu tamanho, ô merda? Tu acha que o pessoal tem coragem? Concordo com ele. Vamos lá, os 5 minutos. Depois desse. Posso só rodar um vídeo antes? Mais um? Roda aí, Vitor Ah, cara, Tomás. surpresa até pra mim também, meu Roda aí, Deus do céu. Tomás. O próximo vídeo do... Tira o computador aí, depois a gente coloca. Depois coloca isso, tá? Parece Nando Moura, é verdade. E o cabeludo ali de trás, o primeiro, participava do Hermes Renato, né? Muito verdade. Não? Muito parecido. Não, o né? cara era Parecido. cover do cara. Nessa série aí, aquele ali é o Kim, né? Ele tinha um personagem que era o Uruga. Uruga, que era um uruguaio sensacional, maravilhoso, professor de zumba. Nossa Maravilhoso, maravilhoso. Essa é a série Cansei de Ser Fitness. Isso. Dos 5 muito. Isso aí. Essa foi uma das últimas pérolas que a gente fez, assim, né? Que foi que nasceu depois desse Isso, show. Que exatamente. o Vini foi empurrado pro Isso. palco. Aí, beleza, a gente sim, fez o show. O Varela, esse que é o que mesmo que produziu o show, convidou a gente pra fazer uma noite, um jantar lá na casa dele, enfim. Então chamou nós 5 e tinha acho que mais outros 2 Adam comediantes, né? Tavares. Ah, só o Adam. Só o Adam Isso, Tavares. tá. E Mas aí, ele é muito trouxa, a gente não chamou ele pra fazer o Sextão Louco. É, E a polêmica. Não, é muito trouxa, Abraço, muito Adam. trouxa, o Adam. Abraço, querido. Ah, o Adam é um queridão. Não, ele é de boa. Mas olha só, e aí a gente se juntou ali. Naquele dia, assim, cara, já de cara, assim, os 5, a gente fizemos umas brincadeiras lá de gravação na casa do Arela, já bateu muito a liga, assim, né? Sim. E A aí, sintonia já tava afinada. Isso. E aí o Kim e o Pulga, que se conheciam de outras bandas ali, aí eles que fizeram a ideia, vamos montar um grupo, vamos chamar a galera lá, e aí... Deixa eu te interromper, na verdade, o 5 muito, assim, a ideia da gente tentar montar um grupo surgiu de uma vez que estava eu e o Pulga, que é o outro integrante, assim, a gente estava bêbado às 13h30 da manhã, e a gente já feito o nosso primeiro show. Sim. Logo depois, a gente fez essa gravação, a gente tava muito bêbado e a gente, vamos gravar um podcast. Tu acha que a gente gravou? A gente ficou conversando, trocando ideia, a gente tinha que ter um grupo e tal. E aí foi muito engraçado, porque todo mundo, parece que casou as ideias de todo mundo querer ter um grupo. Acho que todo mundo pensou ao mesmo tempo, assim, isso que foi muito louco. Sim. E por isso que foi Unidos tão... pelo álcool. Foi uma coisa que foi muito Acho doida. que é por isso assim. que eu não sabia dessa parte que vocês beberam, esqueceram de me contar isso, antes, né? Depois de anos de grupo. Depois de anos tá Pra sabendo. entender. Não, mas tudo bem. Aí disso Desculpa, aí que audiência. Eles surgiu- começaram a beber depois do show, né? Não, aí foi assim, quem é que a gente poderia chamar pra fazer e tal? Aí juntou o Kim, aí juntou o Roger, pô, o Roger é foda, parceirão, tal, aí a gente, E todo mundo precisa de um careca, né? Pô, Sim, óbvio, a cota, né? E aí a gente, a Dedé é bagaceira, pô, a gente tem que ter a Dedé, uma bagaceira no grupo. Pô, aí foi juntando a Dedé, ela fala, ela parece a Dercy Gonçalves, assim, ela é muito doida.
E aí a gente acabou juntando, a gente marcou uma reunião, né? Isso. A gente marcou uma reuniãozinha e... Isso foi. E começou. Ali começaram as produções do Cinco Muito. Cara, no mês seguinte já batemos fotos, fizemos páginas, já conseguimos um show aqui, outro ali, depois a gente conseguiu um extinto bar, que foi o nosso xodó, que foi o Na Vida Real Bar. Vocês quebraram o bar do negócio. Na real, na Fabrício. Isso, mas na verdade... Tinha um Muscle show antes. Muscle muito bom. Espetacular. Maravilhoso. Tinha um telefone vermelho. Tinha. Fui muito ali, cara. Bom, belo bar pra drinks fazendo... bons, uma pizzazinha uruguaia bem fininha. Isso. A gente ficou fazendo show ali, acho que um ano e meio. Um ano e meio. Na verdade, o bar depois da pandemia, né, cara? Infelizmente, como muitos negócios ali, teve custos ali, eles não conseguiram tocar adiante, assim, uma pena. Eu fui várias vezes no Vida Real e não vi nada, assim, dessa programação de vocês. E aonde vocês faziam ali? A gente fazia normalmente todas as terças e quartas ali. Eventualmente, às vezes rodava um show da gente fazer mas no meio da sexta. Galera? Assim? Tinha um palquinho lá no fundo, assim, na entrada quando a gente começou, não tinha bar nem palco. Ali. Era um negócio assim que a gente ficava no cantinho lá. Que foi depois da reforma, Aí depois da reforma que eles fizeram um palquinho que eles já pensaram que começou a dar muito certo. Essa noite de comédia. Que legal. Começou a dar muito certo. Então a gente tinha uma parceria com o Valen. Aí a galera que ia no show podia ir pro Valen depois. Sim. Eu acho que tinha gente que não ia nem pra assistir a gente, né? Ia só pelo Valen depois, eu acho. Né? Pode ser também. Eu acho que era quem tava lá tinha que marcar presença lá. Ia pro Valen. Mas ria também. Ria também. E era o quê? Era o grupo fazendo stand-up ou com sketches? Não, aí era fazendo stand-up clássico, uma vez pra cada um. Depois a gente fez várias interações. A gente chamava convidados especiais. De Lisboa, Bruno Malaquias, André Damasceno, Maiquinho, o Índio Bem, que é, né, estourado agora, nosso amigo. Graças a Deus, merece muito. Que legal, cara. Uma galera, assim, a gente foi Guto, teve muita gente que a gente foi convidado. E a gente fazia as noites convidando os artistas, assim, né? Pra fazer o show final. E uma coisa bem importante também, que a gente tinha um local, mas a gente gostava também de trazer a galera que estava começando assim como a gente. Então a gente tinha sempre uma noite que era uma noite com um convidado, né, um comediante maior, e uma outra noite que era com comediantes que estavam iniciando, que era para dar espaço para todo mundo. Quase assim. Um show de calouros, assim. Era assim, era um ambiente democrático da comédia, onde todo mundo poderia fazer show. Sim. Sabe? Era essa a nossa ideia, assim. Que a gente sempre foi muito idealista. Mas não dá muito certo isso aí, né? Tem que trazer pessoas boas também. Não, dá certo. O Maurício tá aqui pra mas é real, eu sou empresário, pô. Não posso não, público. Não, vocês são bons. Tá certo, a gente mas tem que assim, ter um filtro, né? Essa bondade toda vai quebrar tudo. Não, dava certo, porque a gente fazia a mescla. Sim. A gente fazia a mescla, então. Tinha um equilíbrio. Não, a gente não ia botar uma noite só porque tava começando também. Aí é óbvio que vai ser um fracasso. Mas então a gente fazia uma mescla, a gente dava oportunidade para quem estava começando, botava o pessoal que já tinha um pouco de experiência, e tinha as noites que eram as noites que eram 5 muito com um convidado, como foi com o Bro, com o Damasceno, o Maiquinho, o Índio, outras pessoas também. E como a gente define o 5 muito hoje? É um grupo de stand-up? É um grupo teatral? Sim. É um grupo tipo canal de entretenimento audiovisual estilo Porta dos Fundos? Ou não temos definição? O 5 muito ele é um grupo de comédia, de stand-up comedy. Tá. Essa é a raiz do 5 muito. O que a gente, a partir de várias coisas que a gente foi fazendo, e até a ideia de fazer sketches que veio depois, foi justamente essa junção, né? Por exemplo, nós tínhamos o Kim, o Vini e o Pulga sempre foram muito mais o comediante, esse tradicional, cara limpo, sem ser muito personagem. Eu e a Dedé já víamos essa pegada um pouquinho mais teatral, assim, que a gente estava, né? De encarnar personagens. Isso, fazer personagens. E, claro, vai conversando, vai introduzindo a ideia de realmente trazer, vamos fazer personagens, fazer uns sketches. Fizemos algumas sketches. Já fizemos sketches específicas para originaram séries como o Cacete Fitness, que a gente assistiu aqui. Fizemos a paralela, aleatória, assim, vamos fazer alguma coisa ou outra. Depois a gente entrou em contato, ficamos ali, fizemos uma boa parceria com a Regina Lima, no programa dela que tem, então a gente fez uma sketch específica com eles e fizemos a série específica que foi passado no canal dela também, assim, né? A gente fazia simultâneo, assim, né? Sim. Rodava YouTube, Facebook e rodava lá no canal dela também e tal. A gente fez essa parceria que foi bem legal. Eu conheci o Roger aqui na Fórmula, através de um projeto ali que ele queria ver com a Fórmula, né? E falou, né? Eu trabalho com mortos, sou comediante e tal, música, etc. Aí tu pediu pra ele contar uma piada, aquela coisa toda. Aí eu adicionei. Ele foi fazer uma nota no violão, faz um sol aí, deixa eu ver se sabe tocar. Foi quando ele repostou um vídeo
na academia, esse que a gente rodou, que eu virei fã, mano. Falei, caralho, muito bom. Eu vi umas 5 vezes. Falei, cara, muito bom. Tu é meu fã? Ainda não, eu virei fã naquele momento. Foi momentâneo. Foi momentâneo, mas falta... Ele viu aquilo, virou fã, depois ele viu umas outras Eu coisas. achei que tu ia me pedir um autógrafo aí, cara. Eu tava contando com isso, Mas na falta verdade. fazer Meu mais- primeiro autógrafo. Mas falta mais vídeo. Aí tá, eu gostei de ter te conhecido, tô te seguindo, tô esperando mais conteúdo. Sim, com Vem certeza. mais conteúdo por aí, como Vem. é que tá? Vem porque, assim, é importante falar também disso. A gente acaba emendando até depois a gente teve, assim, a gente fazia shows e shows, muitos shows, assim. Quando veio a pandemia, cara, foi como qualquer pessoa. Claro. Parou e naturalmente broxou a gente também, né? No sentido de, tipo assim... Um balde de água fria. Isso, seja financeiramente, seja o que for. Então, cada um começou a ir atrás do seu, né? De se ajudar e tal, tudo mais. Mas a retomada é difícil. A retomada, porque imagina, no grupo nós temos já 4 anos. 4 anos, vamos fazer 5 anos. Então, assim, essa retomada é difícil, como qualquer grupo, como qualquer banda. 5 anos, 3 de pandemia. Exato. Então, assim, tu tem momentos que foram difíceis, realmente, a retomada, se é isso mesmo, aquelas dúvidas, coisas de fazer tudo, investimento, E tudo. acho que Então, convergir de novo todos os caminhos que foram retraçados e redirecionados durante a pandemia, convergir eles de novo para o mesmo caminho do 5 Muito, acho que esse é o principal desafio de vocês hoje. Exatamente. Porque daí tu passa os anos, onde a prioridade, as coisas, o pessoal muda, a gente sabe que muda, né? Vai acontecendo outros projetos também, assim como a galera, o 5 Muito hoje, a gente não tá fazendo show ainda, a gente tem a intenção de voltar, o que a gente vai focar agora, o 5 Muito, é especificamente em vídeos, né, sketches específicas, realmente para a internet, YouTube. Para o canal, para mudar, webséries, esse tipo exatamente. Esse vai ser o objetivo no momento. Legal. Shows a gente não tem pretensão de voltar por hora, porque a gente, cara, precisamos traçar um caminho que seja gostoso de fazer. O show... Que seja leve para todos. Isso, o show que a gente fez o último show que nós fizemos foi no teatro, na verdade. Foi no teatro, isso aí. No teatro, nós gravamos um especial, tanto é que a gente nunca lançou as imagens por justamente deixar essas imagens para nossa volta. A gente fazer o nosso teaser, fazer os lançamentos do teatro. Essa gravação foi pré-pandemia? Não, foi esse teatro? Não, foi não, ano passado. Foi agora, passado. Isso. Você só não tocaram exatamente. Nós deixamos guardados, gravamos até o Indie Bem, fez o show com a gente, abriu o show. Não preciso nem dizer, o cara foi maravilhoso, nos apoiou muito. Então, assim, a gente esperou isso, foi um show que a gente decidiu que a gente tava cansado, a galera tava com ideias diferentes. Então, vamos fazer um show, tipo assim, só pra consagrar, deixar legal e vamos tocando paralelo a outros projetos e a gente vê mais na frente. Mas o 5 Muito, especificamente, nós vamos fazer agora, são vídeos, e aí aos poucos nós vamos pensar e ver e voltar a fazer show. Porque o show, ele é desgastante, tu produzir, tu montar, tu fazer tudo. Dá um então, isso. Então, assim... E nem sempre dá o retorno esperado. Exatamente. E até pensando justamente estrategicamente, como o Maurício falou, como realmente uma via de empresário, de entender que é um negócio. É um negócio, e eu preciso captar fundos, né? Precisa gerar resultado. Isso. Remunerar os envolvidos. Exatamente. A gente sabe que realmente a rede social, ela é isso. Tá aí pra isso, né? O show é muito legal. A gente ama fazer show. Mas ele vai virar uma consequência, né? Porque a gente vê muitos e muitos amigos, assim, cara, bons, pessoas, comediantes bons, desistindo depois de 3, 4, 5 anos, porque não vem a remuneração. A comédia stand-up é difícil na remuneração. Ela demora, é ingrata. Então, assim, só que a maioria do pessoal também não faz outras coisas paralelas para se motivar. Então ele vai, se desgosta, vê que é difícil, é duro e não quero mais. E esses outros caminhos paralelos acabam divergindo muitas vezes do caminho desse caminho mais de cultura, de produção, de conteúdo. Com certeza. O que o nosso público sabe é que o Vini e o Roger são comediantes. O que não sabe ainda é que o El Mexicano também foi ator, teve um comercial da Sprite. Roda aí, Vitor. Não fez isso. Mentira. Viu? Eu perdi esse vídeo. Era o quê? Graças Fanta, a Deus, né? Não era o que usou da Fanta? Da Suquita lá? Cara, eu fiz várias. Eu fiz Quat, fiz Antártica. Mas, cara, isso não é problema. Cara, eu não sou entrevistado. Por favor, vamos focar. Não, ele me mandou na época que a gente conheceu. Eu sou host aqui, cara. No CrossFit. Eu tô contigo apresentando essa merda aqui. Ele me mandou na época também. Ele mandou na época também um vídeo dele treinando num curso de stand-up. Na época a gente não trabalhava juntos, a gente era só amigos. Hoje a gente não é mais amigo, a gente só trabalha juntos. Não, na época, antes de a gente ter esse negócio aqui, eu falei, mano, tu tem habilidade pra ser stand-up, alguma coisa assim, né? Falei, deixa eu te contar a minha história. Aí ele mandou os vídeos e ele fazendo stand-up mesmo.
Só que não sei, era um grupo, era um curso, o que era? Não sei também. Eu vou te mostrar esse vídeo. Não sei, tu não vai mostrar. Olha aí, Põe na tela. Quero imagens. Grava na tela. Quero imagens. Vamos focar no programa aqui, pelo amor de Deus. Porra. Maurício é foda. Por isso que eu amo ele. Mas, cara, Deixa eu te falar só uma Mas coisa. Maurício tem Roger. o sonho de ser Tu stand-up falou que mesmo. vai fazer sketch, certo? Isso. Mas não vai se Focar nessa realizar. programa de conteúdo. Quero te indicar uma empresa chamada Fórmula D. Essa é a melhor. Roger, essa é a melhor empresa de Aí tu todas. foi bem, Maurício. Aí tu foi bem. Não, eu Essa é a quero... melhor empresa. Não, eu vou te dizer um negócio. Eu já sabia que tu era comediante antes mesmo de falar. Fui ver a palhaçada que é o teu trabalho. Cara, a gente faz o que pode, né? Tá bom, encerra, vambora. Mas eu percebi que tu tem muita vontade de ser comediante, velho. cara, Tem, mas só vontade. Né? Mas à vontade, né? Eu falei o sonho dele, mas não vai se realizar. Bom, cuidado que isso aí é a mola propulsora. Isso é combustível, mas eu tô aqui de coaching mesmo. Vai dar merda. Vini, Vamos voltar. Ô, Roger, me Fala, fala Vini, uma desculpa. coisa só. Por que tu é tão bonito, mano? Isso Ah, funciona no eu palco. sou bonito. Porque os caras que estão no palco tem que ser manco, tem que ser tem que fudido. ser feio fazendo Então é bonito comédia. pra caralho. mano. Quer dizer que o Vini é feio? Não, ele é. Mas é isso, né? O que eu posso fazer? Eu não quis dizer. Cada um, né? Eu não quis dizer. Eu preciso usar. Cada um usa a arma que tem. Você viu isso? Cada um usa a arma que Só tem. faltou dizer, né? Tu é bonito, porque os caras comediantes têm que ser feio. Tem que ser... Não, eu ia dizer pro Vini agora, eu disse assim, cara, não brinca com o chefe. Porque tá gravando e tá rindo. Mas tem depois, fica Tá quieto, gravando. deixa quieto. Isso aí entendeu? num tribunal, hein? Isso daí- Olha aí! Esse lance. Uma coisa eu garanto, o juiz ia dar risada. Um beijo pro Dr. Jader. Dr. Jader, um beijão. O juiz ia dar risada. Esse lance O juiz ia dar risada. Esse lance de ser feio é que já tá aqui, ó. Tá remoendo. O que eu Ele já posso tá fazer? contando, É, né? isso Depois eu eu vou, vou e aí depois gravar. eu vou defender o Maurício. Eu fiz a piada, mas o Maurício não quis. Tu que te atirou, né? Tu sabe, né? Cara, eu sou feio, mas... Eu vou deixar bem claro que foi tu que te atirou. Porque Eu sou ninguém feio, mas espera elas feio. curtem, tia. É. O que eu posso fazer? Muito bom. Posso fazer nada. O que elas curtem? Cara, acho que elas gostam dessa barriguinha aqui, né? Eu gostei da camiseta dele, bastante frajola na frente, bastante pinto nas costas. Ela é Agora é aquele momento que a gente perdeu a mão do acabou, a cerveja fez efeito. Não, vamos. É meu dever como co-host retomar a seriedade desse programa. E a minha próxima pergunta ia ser séria, vai ser séria. Não, sério. Eu quero saber o seguinte. Falou, o Roger já falou, o Vini já falou os caminhos. Tu acabou de falar. Foi nas entrelinhas, mas tu deixou claro que é o seguinte: funciona se tu tem outra atividade em paralelo. Isso. Cara, por quê? Não deveria, né? Cara, é uma que profissão, é um segmento Sim. dentro de um ramo, né, de entretenimento e tal. O que vocês veem, o que vocês enxergam como o principal problema para isso ter que acontecer, para ter que ter esse caminho paralelo para sustentar o principal? Pois é, tu pega o seguinte, são vários fatores que vão te fazer ganhar dinheiro com comédia. Só que até tu conseguir chegar naquele patamar, primeiro de tudo, tem que ser bom. Tem que ser bom para ganhar dinheiro com comédia. Aí que tá, não basta somente ser bom. Pois é, Essa é a primeira. até então eu não vejo problema, tem que ser bom, beleza, mas a gente vê, o Roger mesmo falou, temos vários amigos muito bons que desistem. Então isso não é garantia de que vai dar certo. Até fazer um adendo rapidinho, se o Vini continuar disso que falou assim, primeiro tem que ser bom. Uma das estratégias que a gente fez com o 5 Muito foi justamente essa, assim, na conversa, porque assim, cara, raciocina, tu vai fazer um show, tem todo tipo de pessoa ali. Tem gente que gosta de uma piada de humor negro, tem gente que gosta de piada de mais putaria, tem gente que gosta de piada mais de filho, sei lá o quê. Mais clássico. Então, o que a gente juntou foi justamente isso. Tem shows que realmente é muito assim, tu consegue ver, porque tu consegue entender o público. Os guri gostam de falar mais de ex-mulher, sei lá o quê, dos amigos, cerveja, outro fala de história, de viagens, outro eu falo dos filhos, até fala mais putaria. Então, assim, tu consegue entender que é dinâmico, então tu consegue agradar o público, né, de uma maneira, tipo assim, tanto é que cada show sempre tem um outro que se destaca mais do que os outros. Por causa do público que tá presente. Exatamente. Isso é muito massa. Isso é muito massa. Entendi. E tu sozinho, a responsa ela é maior, né? Tipo assim, porque tu sozinho tu tá indo numa Isso. vertente, numa linha que é a tua exatamente. linha editorial, a tua linha narrativa. até tu conseguir ter o teu público que tá indo pra ver aquela linha, beleza, mas até lá é difícil, mas falei. O cara começa construindo um público, né? Tem um comediante que é muito amigo nosso, que é o Guto de Lima, que é um cara fantástico, assim, ele começou
tem o mesmo tempo de comédia que a gente, né, Roger? O cara que começou junto, assim, e agora ele tá lançando o solo dele, né? E assim, aquele cara, ele é uma inspiração, porque ele é um cara que hoje, ele tá se dedicando 100% à comédia. 100% à comédia. Ele tá... Não só... Ele é um cara, assim, que se fudeu muito pra poder chegar nisso. Sabe? O cara... olha, ele produziu o Gil Lisboa, ele trabalhou com o Cris Pereira, ele fez muita coisa, ele produzia a noitezinha, assim, pequenininha pra poder se apresentar. Ele fazia uma noitezinha num caraco que o nosso pagamento era pizza. Pra gente ter noção. Caramba, muito legal. O nosso pagamento da noite era pizza. A galera desconhece. Nós fizemos um show, inclusive, engraçado, cara, só tinha uma pessoa na plateia. Eu lembro do nome do cara até hoje, que é Cláudio, porque ele tava sozinho, não tinha ninguém no restaurante, ele tava sozinho. Tipo assim, era 10 horas da noite. No palco, né? Isso, exato. 5 pessoas no palco e uma na plateia. Não tinha, e ele, exatamente e ele assim. tava comendo, jantando, olhando a gente e não entendendo nada. Nada, dá pra ver que ele não tava entendendo nada. Então a gente até brincou com ele assim, pô, tu tá triste, tá sozinho? Imagina, o cara, solidão, sozinho, foi ver um show de comédia que ele, na verdade, ele nem sabia que ia ter, ele né? Ele não sabia. Tu tá triste, tá sozinho, foi ver um show de comédia que é uma merda. Uma bosta. Não, mas naquela época tava todo mundo começando, todo mundo muito verde, e realmente era uma bosta. Era uma bosta. Essa autocrítica a gente via ele cortando a pizza assim, fazendo assim... Agora ele pegou a faca e começou aqui. Mas, ó, vocês falam que foi uma merda, foi uma bosta, se autodepreciam ali, mas subir naquele palco não é fácil, mano. Não, tem que olhar isso aqui é tudo brincadeira. Isso é brincadeira. Vai ser gravado. Agora tu foi bem, agora outra coisa. Cara, é diferente. Agora o cara subir num palco e olhar toda a galera e falar assim, ó, tem que fazer essa galera rir. E se não vem a risada, fode. Piora. Mas só fazer porque é normal, a gente vê assim, todo artista, seja músico, sei o que, a gente tem essa mania de ser autodepreciar, né? Porque é o lance do humor. Tipo assim, uma parte do humor é autodepreciar. A gente entende que a gente é bom em algumas coisas e em outras não. A gente vai aprimorar, não tem, ninguém consegue, nenhum comediante profissional consegue ser bom o tempo todo. Isso é muito claro pra nós. Claro que a gente brinca porque realmente o início ele é difícil mesmo. O início ele é ruim, assim, e tal, mas ao mesmo tempo é bom. Tem galera que ri, tem galera que não ri, né? E por muito tempo, cara, a gente foi meio que considerado assim, meio que, vamos dizer assim, né, dá pra falar nome? Pode falar. Os pau no cu da comédia. Já por algumas pode pessoas. Porque o que acontece? Tinha agora... Tem as consequências depois. Não, tranquilo. É que assim, ó, agora, pós-pandemia, eu não vejo tanto isso. A gente não vê tanto isso, mas ainda existe. Mas quando a gente começou lá, cara, era uma panela muito fechada. Muito fechada. Muito. Então, tipo assim, tu tinha que ir lá, puxar o saco dos caras pra fazer sempre as mesmas noites, os mesmos shows com os caras. E, tipo assim, uma das coisas que eu sempre falei pros guri, cara, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Tipo assim, se é pra fazer isso, cara, então a gente vai virar mais do mesmo, pegar ficha, entrar na fila e vamos ficar lá. Né? Uma hora acontece. E aí, por isso, eles viraram os pau no cu mesmo. E viraram os pau no cu, porque o que a gente começou? A gente não fazia o que todos faziam, a gente começou a produzir a nossa noite, fazer os nossos conteúdos e todo mundo dizendo, isso aí é ruim, não vai dar certo. Cara, deu muito certo por muito tempo. Mas assim, beleza, não tô dizendo que a gente foi perfeito, foi magnífico, mas a gente fez a nossa cena. Então, até hoje, cara, a gente... Por muitos comediantes que fizeram show com a gente, cara, tem um respeito, uma consideração pra gente. Tipo assim, nós não simplesmente fizemos uma noite, não fizemos do amadorismo. Sim. Nós pegamos, nós entendemos que nós temos uma responsabilidade no nome e a gente tá começando como. Então tem que ser uma comédia massa, cara. Sim. Então vamos falar só do Vinícius no show toda noite, como ele parece um mexicano. Então a gente já lá atrás a gente já sabia, a gente já fazia isso. Não. Chumbo trocado não dói. Não, mas eu entendi. Mas eu acho que o Maurício, eu entendi perfeitamente. Mas eu acho que onde o Maurício quis na colocação dele é o seguinte: beleza, até legal esse reconhecimento de que vocês estavam iniciando, não tinha tanto, tava ruim mesmo, algumas partes e tal. Mas o estar ruim não desmerece a coragem e o esforço. Não, sim. De estar lá tentando e fazendo acontecer. Isso. E aí, pelo discurso, pela narrativa que o Vini deu, quando eu fiz a pergunta do porquê do caminho paralelo, me corrija se eu estiver errado, né? Eu não sou humorista, não sou comediante, não sou mais produtor, não trabalho mais com isso. Como o Maurício falou, esses vídeos são de 1970. Tem a ver com isso, com talvez esse empregar que é muita energia que tu
ter que empregar nesse início. É talvez um dos segmentos mais difíceis para tu virar a chave, para tu iniciar. E talvez a galera, mesmo boa, porque a gente já chegou nesse conceito que não basta ser bom, o Vini mesmo falou, mesmo boa desiste por esse outro aspecto. Pelo aspecto desta quantidade de energia que tem que ser empregada até tu construir o teu público. E aí a gente vem na linha do que vocês falaram de que sozinho é mais difícil. Sim. Porque sozinho tu tem um tipo de público que só se agrada com a tua linha narrativa. No caso de vocês são 5, então já são 5 linhas de público. Isso. Né? Onde daqui a pouco eu tô lá e vai subir 5 pessoas no palco. Eu não gostei de 2, mas eu gostei de 3. Bom, ótimo, eu saí satisfeito, né? É muito mais difícil do que tá só ouvindo, daqui a pouco eu não gostar da linha do Vini, eu vou sair satisfeito. Acabou, ali o nosso show tinha às vezes que assim, era um salvando o outro às vezes, assim, né? Um ia um pouco pior, aí o outro ia lá e ia super bem, no final todo mundo gostava. Sim. Né? Sim, o resultado geral. Foi uma coisa que foi, como o Roger falou ali, foi uma coisa meio estratégica, assim, que a gente montou, né? Que eram várias linhas de humor, a Dedé falando com o público feminino. Eu, na época, eu era casado, então eu falava com o pessoal que era casado, muito com casal. O Roger falava muito com o pessoal que era pai. Sim, que tinha o Puga falava com o pessoal que era boêmio. E o Kim com o pessoal que transava, ia num hotel, o pessoal que não sei o quê. Então, no caso, vocês não transavam, só ele. O cara que era casado vai transar. Que bárbaro. Que mundo é esse que tu vive? Não, se tu transa, não, se tu transa casado, tu vai ter que... Entendi. Não vou falar sobre a vida pessoal. Não vou falar sobre a beijo, amor. Tchau. Você respeitar, né? Brincadeira tem limite também, tem uma coisa que vocês não entenderam ainda, que o entrevistado são vocês. Eu e o Maurício somos host aqui, cara. A gente que manda essa merda. Então vocês se comportam. Muito bom. Mas, cara, você sabe que mas eu entendi, claro. Cada um tinha... É o que eu falei, vocês tinham um público-alvo da linha narrativa das tuas piadas, que daqui a pouco era pros casados, né? Sim. Agora, todo mundo se complementava, isso que era mais legal, assim. E o que todo mundo sempre falou pra gente é que a galera amava a nossa vibe. Legal. A vibe que a gente tinha, porque assim, a gente não era simplesmente um grupo que se encontrava pra fazer o show, não. A gente tava sempre... Vou te corrigir, que vocês têm. Sim, agora tu veio... Né? Não, porque assim, eu tenho aquele pensamento muito antes da pandemia, quando a gente Sim, claro, que era mais intenso. Porque isso aí foi lá atrás, na época do Na Vida Real, então eu tenho muito isso. Que era a época que a gente se encontrava direto, a gente tava fazendo texto juntos, a gente fazia altos churrasco junto, a gente se encontrava sempre. E agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer assim, tal, assado. E isso foi muito uma coisa que a galera nos via, essa vibe de vocês. Porque transcendia, né? Vocês levavam esse bastidor, vocês levavam pra nossa energia ia pro ao vivo. Exatamente. E tem bastante vídeo que agora acho que eu não sei, hackearam nossa página, né? A antiga página nos hackearam. Tinha muito vídeo nosso que era a gente no churrasco, a gente ali bebendo na vida real antes de bastidor. Então isso aí chamava muita atenção da galera, porque a galera se identifica com aquilo ali. Então foi uma das propostas que a gente tinha, era o quê? Bom, a gente não vai trazer inicialmente os nossos textos, mas a gente vai mostrar o nosso bastidor. Legal. Porque o bastidor ele vai dar uma identificação que a galera vai ver, pô, todo mundo tem uns amigos que saem junto para beber, sim, tem um amigo que toca violão, tem o cara que canta, tem a amiga bagaceira, tem não sei o quê. Isso vai criar uma identificação, isso vai fazer a gente crescer. Vai mostrar quem vocês são como pessoas. Exatamente. Como profissionais. Exatamente. A gente quis mostrar que todo mundo é humano. Perfeito. Todo mundo ele tem uma característica, né? Exatamente isso que a gente fez. Não, mas só ponderando aquele ponto ali que tu falou da dificuldade, cara, é isso. É difícil, mas é muito legal realmente subir no palco, é demais. Não é pra todo mundo, não é. Tem muita gente que sobe ali, quero fazer porque minha família inteira fala que eu sou o engraçado da família. E normalmente, cara, esses são os que vão mal, muito mal, porque é diferente. Não é que nem falar uma besteirinha na mesa da família. E a outra galera que sobe assim e tal, e se identifica e vai melhorando tal, aos poucos, cara. Galera, primeiro que tu tem que trabalhar e fazer aquilo como se fosse de início um hobby, como se fosse o teu futebol, né? Tipo assim, tu tá indo pro trabalho e tudo mais. Viver especificamente disso, cara, é difícil, é uma jogada muito rápida. A gente tem um exemplo muito clássico aqui no Sul, né? A gente tem o Marcito Castro, que, cara, tá estourado. Hoje, beleza, ele vive especificamente da comédia, mas ele por muito tempo, até quando ele tava já estourado, com muito vídeo, muito acesso, vários seguidores, ele ainda era professor. Trabalhava dando aula. Mantinha um caminho paralelo. Então, tipo assim, porque por mais que ao mesmo tempo que daí tá, ok,
tu te identifica que tu fez o sucesso aquele, né? Mas e aí? Tu fica naquele impasse, tá? Eu vou largar aqui, vou sair, como é que vai ser? Né? Perfeito, Entendeu? perfeito. Foi esse ponto, Entendi. né? Bom, nossa produção mandou um recado pra nós ali, agora saiu, que é pra finalizar. A gente, infelizmente, estourou o tempo. Tá, O tranquilo. Maurício até saiu aqui, enfim, virou uma várzea. Abandonou, Perdemos a mão, né? Enfim, bota cerveja no tudo programa, certo. dá isso aí, ó. Bota cerveja, enfim. Tá Isso louco. que Não fica foi. porque é o seguinte, Não foi tão bom, então. teremos um... Não, que isso. Quero foi encerrar tão- antes. Foi sensacional. Não foi legal, não foi legal, não. não foi legal. O Vinícius até não. falou assim, vou introduzir os convidados. Tu falou, vou introduzir os convidados ou vou introduzir nos convidados? Não, os Só pra saber. convidados, os Não, eu convidados. fiquei com aquela dúvida Eu não ali. introduzo foi- nos convidados porque eu sou casado, eu não trouxe. Ah, não, entendi. Beleza. Eu não introduzo mais nada, nem Não, em casa eu fiquei- que tirar fora. Mas nós introduzimos bem, então. Não, vocês foram bem, cara. Tá ótimo. Queria dizer, então, vou entrar na finalização do programa. Não, só pra terminar o meu, eu fiz umas piadas aqui. Ai, que Claro, meu Deus. vamos lá. Não, Vamos lá. essa é a Tem mais motivação. uma cerveja pra gente aguentar as piadas? Eu acho não? que seria Só uma mais boa. uma tomada. Não, e outra, vai ter uma live aqui às 7 horas. É, por isso. A gente É o tem, negócio. Vamos participar da live também. Vamos Vambora, entrar na live, vamos né? entrar na live. Eu vou tomar mais uma Certo, cerveja pra certo. aguentar o Maurício com as Não, piadas do ó, Maurício. Eu quero saber se tu é meu incentivador amigo mesmo. Não, eu sou. Não Sou não incentivador, mas viaja. eu sou incentivador sincero, né? Vamos lá. Posso fazer? Mas eu quero só respeito. Tá, Tá. Eu vou rir porque é meu chefe, né? vai. Não, já. Vai. Eu Não não, ainda, eu tu não nem tenho esse passou do contrato, Eu quero deixar tu bem claro que eu não tenho Não, mas esse a partir compromisso. do momento que eu preciso passar do contrato, eu vou rir. Vai, Posso ser? vai. O que o pato disse pra pata? Vem cá. Bom. Não, mas tu não vai nem deixar a gente tentar. Porque o menino estava falando no telefone deitado. Pra não cair a ligação. Muito bom. Qual é a fórmula da água benta? H2O. Isso é uma classe. Essa aqui, ó. Era uma vez um pintinho. Produção, pelo amor de Deus, põe aquelas risadas e aquelas palmas no fundo, tipo Claque, Chaves, claque, assim. claque, Era- claque. Tipo Chaves, sabe? Era uma vez um pintinho que se chamava Relan. Toda vez que chovia, relampeava. O Uber foi demitido do aplicativo. Qual é o nome do filme? A culpa é das estrelas. Por que os koalas não são ursos de verdade? Porque eles não têm qualificação. Puta. Ah. E outra, pra finalizar, por que em Minas Gerais não tem praia? Porque quando o primeiro mineiro pisou lá, falou que nos livre de todo mar. Livrai-nos de livrar- todo mar. Tá bom, não, beleza. Foi mas uma troca rápida. Quem que Cara. tem chance? Foi uma Ei, merda. Eu trouxe o livro do Léo Lins ali pra ti. Tá, mas olha só. Mas tu já leu? Não, mas vamos entrar. Claro. Vamos entrar. Mas é claro. Tu escreveu isso? Não. Ah, tá. Tu só copiou, né? Não. Ah, tá. Então a gente tava testando tua interpretação. Não, eu tava testando minha capacidade de cópia. Ah! Galera, enfim, com essa merda de atuação, a gente. vai cortar isso. A gente não vou cortar porra nenhuma. Ah, mas Não, vamos tem mesmo. que ir, tem Não que ir vamos tudo. cortar porra Não, nenhuma. não, Vamos isso tem deixar. detalhe. Isso aí tem que ser um corte. Isso vai ser um Isso tem que ser um isso vai pro corte. Rios. Claro, Essas piadas é vão. óbvio. Anota, Thomas, por favor, anota. Essas piadas vão pro Rios. Não, Com e outra, certeza. vamos fazer uma promessa aqui. Vai ter um outro logo em seguida, porque esse aqui foi mais curto. do que Pocket. deveria. É, esse foi É. Pocket por causa de produção, demanda, graças a Deus, Fórmula bombando, mas enfim. Estão convidados. Inclusive Obrigado. o seguinte. Tragam o pessoal, vamos fazer uma função aqui, azar, foda-se, botamos uma câmera aqui, vamos... Cinco, exato, vamos traga um fazer. grupo próximo, Sim. estão E você- convidados aqui, o E convite só oficial. Fecha Bora. agora, mas é assim, você sabe que a Fórmula é uma empresa de multicomunicação, a gente trabalha com marketing, vídeo, então até tu tá careca de saber já, sabe disso, e é isso aí, fecha. Próximo episódio nós vamos trazer um cabeleireiro pra ti, fica Não, tranquilo. não, pode trazer. Galera, esse foi o segundo episódio da segunda temporada. Ele não poderia ter sido mais leve, mais divertido. Uma pena esse gargalo de agendas aqui, mas faz parte do crescimento da Fórmula, faz parte, não vamos reclamar, graças a Deus, tá indo muito bem. Ficou a promessa aqui, né, de um próximo episódio com o grupo inteiro, por favor, né, estendam ali aos outros integrantes do grupo. Cara, já foi sensacional e vai ser mais sensacional ainda. Foi um prazer te entrevistar, Vini. Foi um prazer te entrevistar, Roger. Obrigado. Pra ti eu não preciso dizer que a casa tá aberta, mas pra ti eu vou dizer que a casa tá aberta. Obrigado. Porque a gente valeu, puder mas- contribuir, seja pro 5 Muitos, Com seja por certeza. outros projetos. Eu fiz questão de trazer essas histórias de bastidores, de dificuldade. Eu já vivi isso, já presenciei isso, eu sei que é foda. Mas quando não se desiste de empregar essa energia, tem que ser louvável.
tem que ser reconhecido, tem que ser transmitido e tem que ser colocado para chegar nas pessoas mesmo. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelos caminhos e vamos que vamos. Beleza, maravilha, obrigado. Galera, obrigado. Esse podcast está no nosso canal no YouTube, A Fórmula Digital. Acompanhe nas nossas redes sociais, Eu tô bêbado. Enfim, Fórmula Digital, tamo aí. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.